Quando o historiador Luiz Antônio Simas estava fazendo pesquisa para o livro Dicionário da História Social do Samba, que ele escreveu com o compositor Ney Lopes, ele encontrou uma reportagem antiga sobre o sambista Beto Sem Braço, que foi compositor do Império Serrano, da Vila Isabel. O Beto Sem Braço estava surfando na fama depois que o Zeca Pagodinho gravou uma música dele, o que também rendeu uma boa grana. Grana que o Beto não guardou nem usou para comprar algo extravagante para ele mesmo. Em vez disso, ele torrou tudo numa festa, na favela do Rato Molhado, no Rio de Janeiro. E quando perguntaram por que gastar o dinheiro todo assim, ele respondeu: porque o que espanta a miséria é festa. E aí você vê que não é só a miséria financeira, porque ele ficou duro, gastou o dinheiro todo que tinha. Tá falando de uma miséria existencial, né? Então a gente não faz festa, o Brasil não faz festa porque a vida é boa, faz pelo contrário, porque não é, né? E aí o que espanta a miséria é festa, é a construção de sentido coletivo de vida. Isso eu acho que é a coisa mais impressionante diante de um projeto de horror, que é o que nós, do ponto de vista do Estado brasileiro, o Brasil oficial, que é o que nós somos. Esse é o próprio Luiz Antônio Simas contando essa história. Porque apesar dessa frase, o que espanta a miséria é festa, ser do Beto Sem Braço, foi o Simas que a popularizou nos dias de hoje. E eu achei que era uma boa frase para começar esse episódio, porque até aqui nós falamos sobre como a desigualdade impacta nossa velhice, nossa vida adulta, nosso trabalho. E nesse episódio eu quero falar sobre como a desigualdade impacta nossa cultura. E aqui eu vou usar um conceito de cultura do próprio Simas. Ele define como formas de nascer, morrer, rezar, dançar, amar, comer, celebrar, cantar, vestir, falar, olhar, cheirar, perceber, brincar, inventar, jogar futebol, bater tambor, dobrar e desdobrar na virada da aldeia, o terreiro mundo. Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em 6 episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação TID Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. Esse é o episódio número 5, Escrever o Brasil. O Simas pareceu a pessoa ideal para puxar essa conversa, porque ele é historiador, mas não dos grandes acontecimentos históricos, e sim um historiador da rua. Ele estuda carnaval, botequim, futebol, terreiro, samba, poesia. Ele publicou 20 livros e compôs até com o Marcelo D2. Eu nasci, Luiz Antônio Simas, nasci no Rio de Janeiro, primeiro carioca de uma família que veio em sua ampla maioria do Nordeste, à exceção do meu pai, que veio de Santa Catarina, né? E a minha família veio de Pernambuco. O avô materno do Simas foi para o Rio de Janeiro atrás de emprego e conseguiu em um aviário, em Olaria. E com ele levou a mulher e os cunhados. Como uma clássica família, portanto, nordestina que vem para cá porque o mercado de trabalho do Sudeste atraiu. E meu avô veio para trabalhar num aviário. E, ao mesmo tempo, isso resolveu uma questão da minha avó, porque minha avó, ela iniciou-se, ela era uma iniciada, ela era uma feita no Xangô do Recife, que é o candomblé pernambucano. Então minha avó vem para cá também, com a autorização para abrir uma casa de candomblé, uma casa de Xangô no Rio de Janeiro. E ela abre na Baixada Fluminense, no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu. A mãe do Simas trabalhava de balconista numa loja do shopping Cassino Atlântico, em Copacabana. E o pai do Simas era barbeiro na rua do shopping. Eles se conheceram e tiveram o Simas. Mas meus pais se separaram, eu era muito novo, então eu fui morar com a minha avó. Eles eram muito novos também, a opção, portanto, foi que os filhos ficassem com os avós. Então eu fui criado por uma lagoana, que viveu em Pernambuco, Dona Aidé da Silva Grosso, mãe Deda, Dona Deda, que era uma mãe de santo, e Luiz Orlando Grosso, o meu avô pernambucano. Fui criado com eles. E eu passei a infância entre o Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. A casa dos avós do Simas ficava em Nova Iguaçu, onde a avó tinha um terreiro.
Mas eles também tinham um apartamento em Laranjeiras, onde ela fazia quentinha para os funcionários do Palácio Guanabara, ali pertinho. A avó tinha 18 irmãos, aquela coisa toda, mas era uma família que deixava a criançada solta mesmo. Era aquele negócio que, vai se virar aí. Eu hoje fico apavorado, pensando como me largavam assim, para fazer uma opção de coisa. Gente, isso é uma loucura, né? Eu penso hoje isso. E a gente acabava tendo que se virar mesmo. A gente ia construindo as nossas maneiras de lidar com o mundo. A gente ia aprendendo, criando uma casca, né? E a vida em terreiro é uma vida absolutamente comunitária, né? Então você vive naquela comunidade de terreiro. Eu crescia ali. Então a minha infância era curiosa, porque para mim era natural conversar, por exemplo, com um caboclo, era natural tomar um esporro de um delicado, mas um esporro firme de um preto velho, de uma preta velha, por conta da linha da encantaria e tal. Ao mesmo tempo ver os orixás, escutar os tambores, brincar, comer comida de santo, né? Contam que quando eu era muito moleque, uma vez eu comi um padê de Exu, né, que deixou todo mundo meio apavorado. Como neto mais velho, o Simas foi o primeiro da família a cursar a universidade. Eu sou o clássico exemplo do primeiro da família, por exemplo, a terminar um ensino médio e entrar para uma universidade, né? E escolheu cursar História. Por quê? É muito simples, é porque eu venho de uma família, isso eu tenho muito preciso na minha cabeça. Eu venho de uma família que durante muito tempo achou que era despossuída de história, né? O meu avô, por exemplo, que veio trabalhar num aviário, meu avô depois foi vendedor de enciclopédia, né? Cobrador, e o mais velho, meu avô, trabalhou de office boy, como velho, já depois de aposentado da Beneficência Portuguesa. Arrumou um emprego porque a família precisava de grana. É impressionante porque eu reparei que para minha família, quem tinha história era a outra pessoa. Eu acho que o meu avô, ele acreditava naquilo, que quem fez história foi Napoleão Bonaparte, quem fez história foi o Getúlio Vargas. Eu não fiz história, não tenho história nenhuma e tal. E eu acho que o sequestro da historicidade é uma covardia, porque todo mundo é dotado de historicidade, né? Então, o Napoleão Bonaparte é dotado de historicidade e é fundamental, mas o bebum que está ali na esquina tomando a primeira, né, cerveja do dia, ele é dotado de historicidade. A rezadeira suburbana, que vai lá e reza a criança contra o quebranto e tal, ela é dotada de historicidade. A criança que pula amarelinha numa praça, ela é dotada de historicidade. A história humana vai se construindo o tempo inteiro. E aí eu fiz uma opção pelo amiudamento, né? Pela história miúda. Me interessa muito o que está acontecendo na minha esquina. O Simas vê história nas esquinas e também volta e meia dá aula de história nas calçadas. É o que eu falo como professor de história, né? Eu trabalho, por exemplo, em história com história do Rio de Janeiro, dando aula. Falo muito de cultura, por exemplo, afro-carioca. Aí me pergunto por quê. Eu falo, porque se eu não falar de cultura afro-carioca, não vai sobrar nada para eu falar da cidade. O que eu vou falar? Né? Um empreendimento escravocrata como foi o Rio de Janeiro, a cidade que mais recebeu gente escravizada, a cultura dessas pessoas, ela prevaleceu. Não porque é melhor, não porque é pior, mas tanta gente veio e a cultura prevalece. Isso é fundamental. Agora, quando a gente fala disso em sala de aula, eu falo com um compromisso social, eu falo com um compromisso histórico, mas falo também porque são culturas produtoras de beleza, produtoras de sofisticação, produtoras de filosofias, cosmogonias e tal. Então a gente também precisa combater não só o repúdio que algumas pessoas têm às culturas não brancas, mas a gente precisa combater também uma simpatia pitoresca, né, que não reconhece a efetiva grandeza civilizatória que essas culturas têm. Porque a história do Brasil é repleta disso. Nós temos um Brasil como projeto oficial, que é um projeto de aniquilação, que é um projeto de morte. O Brasil é isso, né? O Brasil é um projeto colonial de aniquilação dos corpos e dos saberes não brancos. Isso é fundamentalmente o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você tem o que eu chamo de brasilidade, né? Como é que nas frestas desse muro do horror, você constrói sentidos de vida o tempo inteiro, né? E isso me instiga. Como é que no meio do trelelê, como é que no meio do inferno, como é que no meio da titica, né, constrói-se solução de vida e você constrói, inclusive, beleza, né? É o que me instiga também. Como criamos sentidos de vida, beleza, cultura em meio à dificuldade?
A rigor, é a ideia de que você constrói a vida ocupando o vazio, né? Você, a rigor, ocupa o vazio. O Muniz Sodré, quando fala do samba, ele fala de uma coisa que é muito interessante. Quando você pensa no samba num compasso binário, tum, 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 né? As duas marcações de surdo clássicas, mas o mistério do samba não acontece nem no primeiro tum, nem no segundo tum. O mistério do samba acontece no preenchimento do vazio entre um tum e o outro. É ali que o corpo samba, né? Então, as culturas populares do Brasil, certamente influenciadas profundamente pelos africanos, africanas e seus descendentes, tudo isso, essas culturas do Brasil, elas fundamentalmente construíram vida no vazio, né? E a ginga também é isso. E o drible do garrincha, o garrinchamento, né, um conceito que eu elaborei. O garrinchamento é isso, é você entender que tem um marcador na sua frente que está lá, preparado para te aniquilar e não deixar que você jogue. Como é que no meio do horror, como é que no meio da titica, né? Como é que no meio desse muro erguido de uma forma absolutamente intencional e cruel para apartar, como é que nas brechas, nas frestas, os sentidos de vida foram sendo construídos, né? Como é que se produz sentido de vida no meio do horror? Como dizia o meu guru Beto Sem Braço, né? Grande compositor da Vila Isabel, grande compositor do Império Serrano, e é uma frase que eu descobri do Beto Sem Braço, que espanta a miséria é festa. No Brasil, né? Isso daí, na verdade, está no Corpo Encantado das Ruas, e essa frase, na verdade, surgiu no meio de uma entrevista que eu dei para um jornal numa certa ocasião. Eu não lembro exatamente para quem foi, e me perguntaram o seguinte: eu dei uma entrevista uma vez, me perguntaram, você, né, o que você acha que é o maior símbolo do Rio de Janeiro? Eu falei sobre o Rio de Janeiro, mas depois eu pensei que isso é o Brasil, né? Aí eu pensei e falei, um pedaço de pau. Aí a pessoa virou, mas um pedaço de pau? Acho que a pessoa achou que eu fosse falar do Maracanã, não faço ideia. Mas por quê? Aí eu virei e disse, porque é um pedaço de pau. Nós somos filhos do pau que bate no corpo, mas somos também filhos do pau que bate no corpo, que é transgredido em baqueta, que bate no couro do tambor para recriar o sentido do mundo como samba, né? Então, é a subversão, é a transgressão, né? Você transformar o pau que dá no corpo na baqueta que dá no couro, e aí a vida passa a fazer sentido. Essa ideia de criar cultura no lugar da dor me remeteu imediatamente a uma escritora e poeta brasileira, a Conceição Evaristo, que cunhou o termo escrevivência. Ela estava fazendo a pesquisa de mestrado dela na PUC em 1994, quando começou a fazer um jogo entre as palavras escrever e viver, se ver, virou escrevivência, que é a construção de sentidos da experiência vivida. Não quero te colocar num lugar de exceção, né, de dizer que, olha aí o caso da Conceição, se ela conseguiu, todo mundo consegue, porque a gente sabe que não é assim. Essa sou eu conversando com a Conceição por Zoom. Mas queria, através da sua história, ir contando todos esses desafios de ser mulher no Brasil, de ser negra no Brasil, de ser escritora, mulher negra no Brasil. E a partir disso, queria começar perguntando lá da sua infância, que você sempre fala que não tinha livros, mas tinham palavras e histórias. E eu queria entender se isso era uma formulação que você já tinha desde pequena, se era uma percepção de alguma maneira, quando você era criança, você já entendia isso, ou você teve essa formulação mais velha? Não, na verdade, eu tive essa formulação mais velha, né? Inclusive, se eu tivesse tido essa percepção na infância, ou até mesmo na juventude, talvez eu tivesse vivido essa possibilidade com muito mais ênfase, né? Agora, o que eu percebia, talvez não percebia, era viver isso. De certa forma, a gente vivia essa situação de corpo e alma, né? Tanto os momentos de dificuldades, como também os momentos de possibilidades, né? Então, a gente tinha uma vida muito intensa. Minha mãe, minha tia,
Nós tínhamos uma vida muito intensa no sentido talvez de curiosidade, de busca, né? Não saía para o cinema, não saía para um teatro, não tinha uma televisão. Então, a relação era uma relação intensa, né? Tanto de para alegria como para tristeza. A Conceição nasceu em Belo Horizonte, na favela Pendura-Saia, que ficava onde hoje é o Mercado do Cruzeiro, no bairro Anchieta. E a desigualdade social era notável para ela desde pequena. No próprio bairro a gente enxergava esse contraste, sim, porque a favela que eu nasci, antes de você subir para a favela, você passava por um bairro, primeiro um bairro de classe média, uma classe média que se distinguia um pouco, só um pouco da pobreza. Mas antes de você chegar a esse, quer dizer, as ruas de Belo Horizonte, os bairros em torno, né? A favela que eu morava era ali na favela do Penduraçai. A mãe da Conceição trabalhava como empregada doméstica, o que fazia do contraste ainda maior. Uma das interrogações da minha infância e que me causava uma angústia muito grande, porque eu tinha aprendido no próprio ambiente familiar que as pessoas mais velhas nós tínhamos de chamar de senhora. Então, a gente falava com a minha mãe, senhora, com a minha tia. Nunca falava você. Os vizinhos mais velhos era senhora, senhor. E uma coisa que me intrigava muito, porque eu chegava na casa das patroas de minha mãe e falava senhora, dona fulana, dona ciclana. E essas senhoras falavam com a minha mãe, ou Joana, ou Maria, as filhas dela falavam, ou Joana, ou Maria. E eu ficava, por que elas não chamam a minha mãe de senhora e minha tia de senhora? Eu não tinha um alcance para perceber que ali o tratamento indicava uma posição social. E eu ficava pensando, gente, mas elas são muito sem educação, a mãe delas não dá educação para elas, não. Por que não chama minha mãe de senhora? Isso me causava um mal-estar muito grande, né? Eu olhava para minha mãe e para minha tia, me condoía. E isso te causava raiva, frustração ou te dava vontade de acessar aquilo? Olha, me dava uma tristeza, né? Me dava uma tristeza, mas também não era nada assim que, oh meu Deus, e aí eu tive uma infância infeliz. Não era nada disso também. Talvez desse muito desejo, né? Talvez desse muito desejo. Outro contraste social que a Conceição teve de lidar foi na escola. Porque apesar de morar na favela, ela estudou no grupo Barão do Rio Branco, um colégio de classe média. E entre pausas nos estudos para trabalhar, isso porque a Conceição também trabalhou como doméstica, como a mãe dela, ela só conseguiu concluir o curso normal aos 25 anos. Mas a soma dessas experiências todas foram compondo quem a Conceição é hoje, um ser político. Lembro porque foi através de. Eu era jovem, né? Tinha meus 18 anos. E eu estava em movimento de base de igreja, né? Que era JOC, Juventude Operária Católica. E foi aí que eu conheci o quarto de despejo de Carolina, que estava fazendo sucesso também na época. E toda a minha família leu, através de mim, o diário de Carolina Maria de Jesus. E aí, a partir disso, a minha mãe, quer dizer, muitos anos depois, minha mãe começa a escrever o diário dela. A gente ainda estava na favela quando ela começa a escrever esse diário. E escreve justamente depois que ela leu Carolina Maria de Jesus. Isso foi por volta de 1972, quando os moradores da favela onde ela cresceu foram levados para outros bairros da cidade. A família da Conceição tinha comprado um terreno em Contagem, longe de Belo Horizonte. E a Conceição se muda para o Rio de Janeiro para trabalhar como professora. E em que momento você entendeu que você poderia ser uma escritora? Olha, Carol, eu sempre tenho dito que esse entendimento, para mim, e eu acho que o entendimento, pelo menos para mim, foi dessa forma. Quem diz que você
escreve, quem te dá o status de escritora é o leitor. Porque se você escreve, não publica, ou se você publica e não lê, se a sua literatura não convoca ninguém, eu acho que você só escreve. Agora, na medida que o seu texto passa a convocar outras pessoas, que as pessoas reagem diante do teu texto, eu acho que esse status vai sendo conferido justamente pelaquele com quem você dialoga através da escrita. Então, eu passo a me reconhecer como escritora na medida que eu vejo que o meu texto vai convocando as pessoas. Né? Na medida que esse texto vai provocando uma reação nas pessoas, na medida que as pessoas vão solicitando esse texto. E isso vai acontecer com veemência a partir dos anos 90, quando eu publico em Cadernos Negros, que é essa edição responsável, né, que o Grupo Quilomboja é responsável. Então, é nesse momento. Cadernos Negros, para quem não conhece, é uma publicação fundada em 1978 que reúne contos e poesias de autores negros. E a Conceição conheceu esse coletivo, o Quilomboje, quando cursava letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro no final dos anos 80. Na verdade, a minha história literária de publicação, ela começa em editoras negras. Depois de publicar muitos poemas e contos em coletâneas, em 2003 a Conceição lançou o romance Ponciá Vivêncio, pela editora Palas. Depois, Becos da Memória. E em 2014, Olhos d'Água, que ganhou o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio de literatura do país. Já em 2018, o seu nome surgiu como possibilidade de ser a primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras. Mas apesar de uma campanha popular enorme, ela só teve um voto. Outro dia mesmo me perguntaram, isso é derrota na ABL? Eu não considero como derrota, porque eu acho que... E a minha campanha, ela não nasce de mim. A primeira a desejar que eu entrasse para a ABL não foi eu mesma, né? Foi todo um ciclo, né? Um grupo de leitores que me acompanham. E não foi só mulheres do movimento negro, né? Foi uma campanha que correu pelo Brasil afora, inclusive saiu também, extrapolou o desejo nacional. Tive pessoas também de fora que acreditaram que eu poderia estar na ABL. Então, eu tenho dito, eu não fui derrotada, porque foi uma campanha muito bonita, né? Foi uma campanha muito, muito coerente. As pessoas que queriam, a primeira pessoa a dizer publicamente que eu deveria ir para a ABL foi o Eduardo Suplicy, que é um homem branco, né? Então, não foi uma campanha que tinha só pessoas negras. E o que eu tenho dito que não é interessante, não é você ser a primeira, né? Interessante você abrir perspectiva, é você afirmar um lugar de direito como desejo. Então, hoje, toda escritora negra e todo escritor negro sabe que a BL pode ser um lugar de desejo, pode ser um lugar de entrada, sim. Mas é uma pena que uma instituição que represente a literatura brasileira, você falar de literatura de um país, você está falando da nacionalidade desse país, você está falando da essência, da alma desse país. E se é uma alma capenga, né, não depende de quem está cá fora, né? Quem está formatando a alma brasileira em termos de literatura, em termos de arte, quem está formatando é quem tem esse poder. Então, eu não me considero derrotada, pelo contrário, né? Eu acho que a minha campanha teve um papel muito importante para se pensar na BL. Quem perdeu não foi a Conceição, nem os leitores da Conceição. Foi a própria ABL, que perdeu a chance de se renovar e entender que ela, a academia, não dita mais os cânones da literatura há muito tempo. E isso me leva para a minha conclusão desse episódio.
No início da série eu queria entender os indicadores da desigualdade. No episódio sobre a velhice, nós chegamos a essa ideia de que acumular capital financeiro não é mais importante do que acumular capital afetivo para a gente ter uma vida rica. Aí no episódio seguinte, a gente concluiu que o direito de sonhar também é um índice de desigualdade. E aqui, quando falamos de cultura, vai ficando claro que ser da elite não te garante cultura. Pode até te dar acesso ao consumo de produções culturais, mas não necessariamente a ser um produtor de cultura. É só olhar para a nossa elite econômica e comparar sua produção cultural com a produção da periferia. E a Conceição concorda comigo. Concordo, e eu tenho pensado muito também, né? Por exemplo, eu vou falar muito do campo da literatura. Se você for pensar numa vanguarda poética hoje, você vai pensar nesses saraus literários, né? Nessa juventude que está aí falando, performizando o texto poético. São meninos, como se diz, das quebradas. Procura um grupo de slam, de rap, eu estou falando em termos de coletivo. Procura isso na Zona Sul do Rio de Janeiro. Você não acha. Você vai achar o teatro, você vai achar as melhores praias, entende? Você vai achar o cinema, os melhores bairros, os melhores restaurantes, né? Você vai achar o poder aquisitivo ali. Agora, procura quem está dizendo poesia, quem está procurando traduzir a vida através da poesia, né? Quem está procurando a dança, né? Se extravasar através da dança. Aonde estão os bailes charmes? Mais um dado instigante e provocador. Por que o pessoal da Zona Sul sai para a periferia para procurar o funk? Alguma coisa falta ali, deixando todo moralismo de lado. Alguma coisa falta ali que é juventude. Da Zona Sul, apesar de ter praia, apesar de ter cinema, alguma coisa, mas ela precisa liberar o corpo, né? Ou até liberar mesmo a mente para onde ela vai, né? Correndo, inclusive, todo perigo, né? Porque o perigo existe, mas para onde ela vai? Então, a movimentação da vida, esteja ela na beira da vida mesmo, ou na beira da morte, essa dinâmica, né, apaziguadora da vida, ou ácida da vida, ela acontece no meio pobre. Quem é a alma do carnaval? Podem chamar, como é que fala, rainha de bateria, as artistas da Globo, podem chamar, mas a alma do carnaval, entende? Tendo o povo dinheiro ou não, quem dá a dinâmica da escola, ou quem, mesmo recebendo a ordem, mas quem concretiza a coisa, é o pobre, gente. Então, é a partir das classes populares que essa dinâmica existe, que essa dinâmica se faz. Sendo ela atravessada pelo dinheiro, pela capitalização, hoje, né, pelo mercado, mas a dinâmica, né, a raiz é o povo. A desigualdade cultural impacta a sociedade da mesma forma que a igualdade econômica. De acordo com dados do Mapa da Desigualdade de 2020, dos 96 distritos do município de São Paulo, 18 não contam com nenhum equipamento de cultura. 81 não têm nenhum museu. 73 não possuem nenhuma sala de show ou concerto. 70 não dispõem de casas de cultura, 58 não possuem salas de teatro e 53 não contam com salas de cinema. Não preciso nem dizer quais desses bairros são os ricos e quais são os pobres. E mais uma vez, essa desigualdade tem cor. Segundo o IBGE, 44% dos pretos e pardos vivem em cidades sem cinema, contra 34% da população branca.
Mas pensa na produção cultural fervilhante que vem das periferias. Pensa no samba, nos Racionais, no grafite. Pensa hoje na Anitta, nos passinhos, nas batalhas de slam. Pensa no Simas, na Conceição, na Maria Carolina de Jesus. Nesses territórios onde há um vácuo estatal, onde falta serviços públicos, sobra criatividade e cultura. E esse pode ser um ativo para diminuir todas as outras desigualdades. Cultura é tudo o que a gente faz, é tudo o que está entremeado entre nascer, crescer, trabalhar, envelhecer. E porque num momento em que estamos tão estremecidos como sociedade, tão polarizados, a cultura pode ser um instrumento de reconstrução, um recordatório das potências que nascem das frestas e que vão nos construindo como seres humanos e como sociedade. Desiguais é um podcast da revista Piauí produzido pela Maranha, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. A edição desse episódio é do Eduardo Gomes, com mixagem e masterização de Diogo Saraiva. A arte da capa é do Gabriel Melo Franco. Eu e Ana Luísa Vastag escrevemos esse episódio, que teve a Mari Faria na produção de reportagem. Revisão do roteiro da Fernanda Mena. Pela Maranha, a edição do Bruno Bertogna com assistência da Aline Levinsky. Também participou da sonorização o Derek Cabreira, com músicas da Mantric Mambo. Produção executiva da Juliana Santos, da Rubian Melo e Paula Garcia. Direção criativa do Lucas Doracioto. E direção executiva de Tiago Pereira. Pela Piauí, a distribuição é da Maria Júlia Vieira e as redes sociais são coordenadas pelo Fábio Brizola, Emily Almeida e Isa Barros.